E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula do curso básico de VoIP SIP. E hoje a nossa aula é sobre as mensagens SIP do tipo de resposta e os cabeçalhos SIP. Então vamos lá. Na aula passada nós vimos então as mensagens do tipo de requisições ou requests, certo? E fazendo aqui rapidinho um review, quais foram esses tipos de mensagens que nós vimos? Nós vimos então as mensagens principais, dentre elas está o invite, o register, o buy, o WAC, o cancel e o options. E também nós vimos os métodos de extensão. Entre eles estava o subscribe, o notify, publish, o info, o refer, message, update e o PRAC. E vocês ainda lembram para que servem essas mensagens principais? Você ainda lembra para que serve o invite? O invite serve para iniciar um diálogo SIP e estabelecer uma sessão, ok? O register, o próprio nome já diz, né? Para você se registrar no sistema. O buy, ele envia uma mensagem para cancelar ou finalizar uma sessão. O ACK vem do acknowledge, que ele está reconhecendo uma informação passada. O cancel, ele cancela um diálogo SIP que ainda não teve uma sessão estabelecida. E o options é usado para consultar os recursos de uma outra ponta. Já os métodos de extensão, eu não vou revisar todos aqui, porém eu gostaria de falar um pouco sobre o info, sobre o refer, porque eles são muito usados. E o info, como vocês já sabem, uma das funções dele é passar os tons de TMF, e o refer fazer transferência de chamadas. Bom, eu espero que você tenha conseguido ver a diferença já entre as requisições e as respostas, mas aqui eu vou passar rapidinho de novo um diagrama onde nós podemos visualizar um pouquinho mais isso. Nós temos aqui, como nós sabemos, um AC e o outro AC conversando entre si, e nós vamos ter primeiro aqui uma requisição, aqui do tipo invite, que seria do inglês um request. E nós temos aqui um outro em verde aqui agora, o 180 ringing, que é um response, uma resposta. E nós podemos ter uma segunda resposta para o mesmo request. Então aqui, basicamente o que nós vemos aqui, o request destacado em vermelho e os responses destacados em verde, ou seja, as solicitações em vermelho e as respostas em verde. Daqui para frente nós iremos nos focar apenas na parte verde, nas respostas dos requests. Então, o que são as respostas? As respostas são mensagens para responder às solicitações que nós estudamos na aula passada, vinda tanto dos UAS quanto dos UACs, ou seja, mensagens recebidas tanto dos servidores quanto dos clientes. Ela pode conter campos de cabeçalho adicionais. Esses cabeçalhos nós veremos mais adiante. E o SIP, ele contém 6 tipos de respostas, que vão do número 100 até o número 600. Sendo que as mensagens de 100 a 500, elas são emprestadas do HTTP e o 600 é algo novo no SIP. Legal, então, mas quais são esses tipos de respostas? Nós vimos que são divididas em 6 categorias, que vão de 100 a 600. Mas quais são elas? Então nós temos aqui as respostas do tipo 100, que seriam respostas de informações ou provisórias. Do tipo 200, que seriam as respostas de confirmação, do tipo como nós já vimos do 200 OK. Tipo 300, resposta de redirecionamento. Tipo 400 seriam erros de cliente ou falhas de cliente. Tipo 5, os erros de servidor. E a nova, que seria a 600, erros globais. Nos próximos slides nós veremos aqui mais algumas mensagens, porém nós não veremos todas essas mensagens devido à grande quantidade que elas existem, mas veremos as principais. Então, pessoal, falando aqui do nosso primeiro tipo, né, o tipo 100, ou as informativas ou provisórias, essas respostas elas são usadas para indicar o progresso de uma chamada. Normalmente, essas respostas são do tipo ponto a ponto, exceto a sem trying. E o principal objetivo é interromper a transmissão do invite, como já foi dito nas aulas anteriores. Uma vez que você manda uma solicitação, request,
você quer uma resposta. E se isso demora um determinado tempo, tem que repassar por alguém, ou está tentando, ou está tocando uma chamada, você tem que retornar como informação para que ele não fique reenviando o invite. Então esse é o principal objetivo das respostas de tipo 100. Então, vamos ver aqui nossa primeira resposta do tipo 100. Seria a primeira, no caso, a 100 trying, ou 100 tentando. Mais uma vez, esse aqui é um caso especial, como nós já vimos, e é uma solicitação salto a salto. Nunca é encaminhada e não contém corpo de mensagem. E é utilizada para evitar a retransmissão de pedidos invite. Como nós podemos ver aqui, esse UA ele enviou o invite e esse outro UA ele automaticamente já retorna o 100 trying, sinalizando que ele vai fazer alguma outra coisa. E após isso ele encaminha o invite para quem quer que seja. E esse outro, por sua vez, vai retornar um 100 try novamente. Por isso que ele é salto a salto. Segunda resposta agora seria a do tempo 180 ringing. Ela indica que o invite foi recebido pelo agente de usuário e o fone está tocando. Então aqui no nosso fluxo, como que ficaria isso? O AC1 envia o invite e tem o retorno do 180 ringing. E ele fica tocando, até que alguém atenda a chamada. Nós agora vamos ver a 181, call is being forwarded. Quer dizer que a chamada está sendo encaminhada, enviada por um servidor para indicar que uma chamada está sendo encaminhada. 182, call queued, o call em fila. O destino está temporariamente indisponível e o servidor colocou a chamada em espera até que o destino esteja disponível. 183, session progress, ou progresso de sessão. É uma resposta usada para enviar informações extras de uma chamada que ainda não foi iniciada. E o 199, Early Dialogue Terminated, seria o diálogo inicial terminado. É uma mensagem enviada pelo servidor indicando que teve um diálogo inicial que foi encerrado. Passando agora para as respostas do tipo 200, ou de confirmação ou sucesso. E uma que vocês conhecem muito e já viram muito é a 200 OK. Ela é usada para aceitar um invite e também indica o recebimento bem sucedido de uma solicitação. Aqui nós podemos ver isso, né? Teve um invite, 180 ringing e confirmando para aceitar o invite, o 200 OK. Vamos ver agora aqui um outro exemplo do uso do 200 OK. Enviou um buy, encerrar a sessão e a resposta é um 200 OK, confirmando o buy. Continuando ainda nas mensagens do tipo 200, de confirmação ou sucesso, nós temos a 202 Accepted, que ela vai indicar que um pedido foi aceito para processamento e geralmente é usada em transferências. Não sei se vocês lembram da aula passada, onde nós vimos esse caso aqui, onde é enviado o refer e a resposta do refer é o 202 Accepted. Posteriormente aqui o AC2 enviando o invite para um AC3, solicitando a transferência da ligação, assim. Bom, pessoal, passando para o nosso próximo tipo de resposta, as respostas do tipo 300 ou de redirecionamento. Então, essas chamadas elas são enviadas por servidores de redirecionamento em resposta ao invite. Nós já vimos isso nas aulas passadas, sem detalhes, vamos ver agora aqui um pouquinho com mais de detalhes. Aqui nesse fluxo nós vemos aqui, nós temos um proxy A, né, que seria o UAS1, um servidor de location, UAS2, um redirect, UAS3 e um proxy B. Vejam bem que tem diferença aqui, né? Proxy A, proxy B, seria o OS4. Então aqui no proxy A, nós já recebemos aqui um invite de alguém, querendo falar com alguém, né? E o que ele vai fazer agora com esse invite? Imaginamos que ele não sabe de quem é essa URI. Ele vai consultar lá no servidor de redirect. O redirect, por sua vez, consulta no location e ele retorna ao proxy A o quê? Uma resposta do tipo 300. Aqui já indicando que ele deve encaminhar, por isso que é uma chamada de redirecionamento, né? Ele deve redirecionar o invite dele para o proxy B. E, consequentemente, é isso que ele faz. Ele reencaminha o invite direto aqui ao proxy B. O proxy B, por sua vez, já conhece quem é essa URI que ele mandou e
prossegue reencaminhando isso até chegar no destinatário. Legal. E quais são os tipos de resposta do 300 que nós temos? Nós temos aqui a 300 Multiple Choices, seria múltiplas escolhas. Indica que o serviço de localização retornou vários locais possíveis para o RI de solicitação. Temos também a 301, movida permanentemente. Indica que a URI da solicitação original não é mais válido e retorna uma nova URI da parte chamada. O endereço ele também pode ser salvo e usado para futuras solicitações de invite. 302, movido temporariamente, indica que o redirecionamento contém uma URI atualmente válida, porém temporária. O use proxy, né, o use o proxy, que aponta para qual servidor proxy deve ser usado para acessar o destino solicitado. Temos também o 380 Alternative Service, que seria serviço alternativo. Essa resposta ela retorna uma URI que indica um tipo de serviço que a parte chamada deseja. Por exemplo, a chamada pode ser encaminhada para um servidor de correio de voz. Passando então para as respostas do tipo 400, ou falha do cliente, elas indicam que a solicitação não pode ser atendida, pois algum erro foi identificado do lado do UAC, ou seja, do lado do cliente. Geralmente são enviados pelo servidor, o AS. E ao receber essa mensagem de erro, o cliente deve reenviar a solicitação modificando com base na resposta. Então, pessoal, a primeira resposta do tipo 400 que nós veremos seria a resposta 400 Bad Request, ou a requisição ruim. Isso indica que o servidor não atendeu a solicitação, pois pode haver algum erro, como por exemplo a falta de campos de cabeçalho obrigatórios, que ainda nós veremos os cabeçalhos nessa aula. Então aqui nós temos, por exemplo, um invite, e nesse invite faltou algum cabeçalho, por exemplo, o servidor proxy retorna com um 400 Bad Request. A segunda mensagem do tipo 400, de falha de cliente, seria 401 não autorizado. Nós já vimos lá no Register como que funciona, mas veremos aqui mais uma vez. Ela indica que a solicitação precisa executar a autenticação. Ou seja, nós temos um cliente aqui e ele pretende fazer um registro no servidor de Register. Como que ele faz isso? Enviando um pedido do tipo Register. E o que ele retorna, nesse caso? Um 401 não autorizado, informando que ele precisa das informações de autenticação. E já enviando também qual será o tipo do código de encriptação que você deve usar na sua senha. Próxima mensagem, pessoal, do tipo 403, Forbidden, ou proibido. O servidor, no caso, ele entendeu qual é a solicitação, mas ele não vai responder essa solicitação, por diversos motivos. Pode ser que você esteja tentando acessar alguma coisa que ela realmente foi programada só para um determinado usuário acessar, e essa resposta aqui pode ser recebida por vários motivos. A próxima seria 404 Not Found, ou não encontrado, que indica que o servidor não encontrou aquela URI indicada pelo usuário. Como que funciona isso? Você está aqui, manda um pedido de invite, aqui mail@empresac.com para o proxy. O proxy não sabe quem é, o que ele faz? Encaminha perguntando para o location. Location não sabe quem é, o que ele retorna? 404 not found, não encontrado. Próximo método é o método 405 not allowed. Indica que a solicitação contém algum método que não é permitido naquele sistema particular. Seguindo 486, esse aqui é um código também que você vai ver muito, que seria o busy here, ocupado aqui, que indica que o agente de usuário está ocupado e não pode aceitar uma chamada. Como que funciona isso? Aqui nós vamos ter um cliente, ele está aqui falando, né, no user agent dele, e nós temos um proxy aqui reencaminhando o invite para ele. Então ele mandou lá o invite, só que ele está já sendo utilizado, o que ele vai retornar? Busy here. 486 busy here, estou ocupado. Aqui, pessoal, nós iremos ver apenas mais 3 respostas do tipo 400, porque existem uma lista muito maior de respostas do tipo 400, mas aqui nós não veremos todas. Estamos vendo aqui, porém, as que são mais usadas. Então,
Fica a 408, request timeout, ela é retornada ao expirar o período de tempo especificado na requisição do invite. É aquela história, né, que eu tinha falado para vocês, se você envia o invite, o servidor geralmente responde com 100 trying, falando que está tentando, mas ele não vai aguardar para sempre, né? Ele tem um período aqui que passou aquele período, ele retorna um 400 timeout, se ele não obteve resposta de ninguém. Assim, encerrando o diálogo SIP. 480, temporarily unavailable, que seria temporariamente não disponível, indica que a solicitação atingiu o destino, mas a parte chamada não está disponível por qualquer motivo. E finalizando a 483, too many hops, ou seja, muitos saltos. Essa resposta ela indica que a solicitação foi encaminhada ao número máximo de vezes, definido aqui pelo cabeçalho max forwards de 70. O que significa isso? Nós veremos mais para frente, mas o cabeçalho, esse cabeçalho em particular, ele diz que você não pode ter mais que 70 saltos entre 2 e o ex. Vamos supor que você vai fazer uma chamada e isso vai passando de um proxy para o outro, de um proxy para o outro. A hora que passou o máximo de 70 proxies, ele retorna esse tipo aqui, atingiu o limite máximo de 70. Muito difícil atingir 70 saltos, mas temos que prever também que isso aconteça. Pode ser que exista, por exemplo, aqui no caso um loop. Ele fica um proxy mandando para o outro infinitamente, e para não ficar mandando isso infinitamente, né, esse invite infinitamente ali, ele tem um máximo de 70. Passando aqui, pessoal, para o próximo tipo de respostas, as respostas do tipo 500 ou falha do servidor. Aqui também nós não veremos todas as respostas, mas veremos algumas mais principais. 500 Server Internal Error, né, o servidor com erro interno, ele indica que o servidor sofreu algum tipo de erro e está impedido de processamento da solicitação. 501 não implementado, indica que o servidor não pode processar o pedido porque ele não é suportado. Geralmente, o que acontece aqui? Você tem, por exemplo, um cliente de um fabricante que tem um método lá que foi projetado naquele servidor para aquele fabricante. Mas você manda aquele pedido para um outro fabricante que não tem aquele método. Então ele vai retornar aqui com o 501, que não existe aquele método nele. O 502, o Bad Gateway. Essa resposta é enviada por um proxy que atua como um gateway para outra rede. Nós veremos mais para frente também o que é um gateway. Não fique apreensivo agora. 503, Service Unavailable, ou serviço não disponível. Essa resposta também indica que o serviço de solicitado está temporariamente indisponível nesse momento, por diversos motivos. 505, Version Not Supported, ou seja, uma versão não suportada. O servidor ele vai negar a solicitação quando vem um número de versão diferente do SIP. E essa negação é indicada com esse tipo de mensagem. Agora a resposta final aqui, 513, Message Too Large, uma mensagem muito grande. É uma resposta usada por um server para indicar que o tamanho da solicitação foi muito grande para ser processada. Quando ele não tem essa capacidade, ele retorna também com 513. Bom, pessoal, chegamos aqui finalmente ao nosso último tipo de resposta, as respostas do tipo 600 ou falha global. E só relembrando, esse tipo de mensagem é nova no SIP, elas não são aquelas emprestadas do HTTP. Essa classe de resposta, ela indica que o servidor sabe que a solicitação falhará onde quer que seja. E como resultado, a solicitação não deve ser enviada para outros locais. Iniciando aqui com 600, busy everywhere, ou seja, ocupado em qualquer lugar, ela indica que a chamada para aquela URI solicitada não vai ser atendida em lugar nenhum. 603, decline ou negada. Essa resposta ela pode indicar que a parte chamada está ocupada ou simplesmente não deseja aceitar a chamada, por qualquer motivo que seja. Continuando, a resposta 604, does not exist anywhere. É uma resposta semelhante à 404, aquela não encontrada, mas indica que o usuário na URI solicitada não será encontrado em lugar nenhum. E, finalmente, a 606, not acceptable, não aceito. O agente usuário foi contactado com sucesso, mas algum aspecto da descrição da sessão não foi aceito para finalizar.
E assim nós terminamos de ver as principais respostas do SIP. Legal, pessoal, agora que nós terminamos de ver aí as principais respostas do SIP, né, as mensagens de resposta do SIP, vamos dar uma revisada aqui rapidinha nessa mensagem do invite. Vocês lembram onde nós vimos essa mensagem aqui? Foi no início da aula passada, na aula 3. Que nós vemos aqui como é realmente uma mensagem SIP. Nós temos aqui no início, na primeira linha, né, o método, o invite, depois a URI, em sequência os cabeçalhos, aqui em amarelo, e o SDP embaixo em azul. Agora, para frente, nós iremos focar aqui e ver para que serve cada uma dessas informações aqui, o VIA, o Max Forward, From, To, CalID. Então, vamos lá. O que são os cabeçalhos SIP? Um cabeçalho é um componente da mensagem SIP, que transmite informações sobre esta mensagem. Ela possui campos, e cada campo do cabeçalho consiste em um nome seguido de 2 pontos e um ou mais valores. Os campos do cabeçalho SIP, na sua maioria dos casos, seguem as mesmas regras dos campos do cabeçalho HTTP. E muitos campos do cabeçalho SIP também têm um formato compacto, em que o nome do campo do cabeçalho é indicado por um único caractere, como nós podemos ver aqui no lado direito dessa tabela. Aqui nós vemos aqui um dos principais campos, que seria o VIA, sua forma compacta é um V, o to, que é o para, a forma compacta é um T, o from, que seria o D, forma compacta é um F, e assim por diante. Então vamos ver para que serve cada um desses campos do cabeçalho. Ah, e só lembrando, você lembra que nós falamos do Max Forwards? O Max Forwards é um cabeçalho que sempre contém um valor único, um valor 70, que significa que ele tem o máximo de 70 saltos permitidos para cada mensagem. E nessa tabela aqui, pessoal, nós vamos ver aqui a descrição de cada um desses campos. É lógico que nós não estamos vendo todos os campos do cabeçalho SIP. Como, pessoal, nós estamos aqui num curso básico, nós não entraremos em discussão profunda sobre esse tópico. Porém, aqui vai as informações de cada um desses campos. O VIA é o endereço em que o usuário enviou o pedido e que deseja receber a resposta. O TO, que seria para em português, informa a SIP URI correspondente ao servidor de destino. O FROM, que seria de em português, informa a SIP URI do usuário que fez a requisição. Já o CONTACT é o destino direto ao qual é possível alcançar o usuário ou cliente. CalID, por sua vez, é um identificador único da chamada. Como que ele é feito? Ele é gerado a partir de uma combinação entre uma informação randômica e o nome do domínio ou do IP a quem ela foi requisitada. E o Content Length, que seria o tamanho do conteúdo, é o tamanho ou o número de bytes dessa mensagem específica. E assim, pessoal, nós terminamos aqui a nossa revisão dos cabeçalhos SIP. Bom, chegamos ao final dessa nossa quarta aula, onde nós vimos aqui as respostas e os cabeçalhos SIP. E na próxima aula nós iremos falar sobre o SDP, ou Session Description Protocol. E se vocês realmente gostaram, não deixe de se inscrever no canal do TOT e ativar as notificações no sininho. Te vejo até na próxima aula.